o nosso culto de Natal, não é? Eu acredito que muitos dos irmãos estão estranhando o fato de nós anteciparmos, mas devido ao grande número, irmãos, de pessoas infectadas que não para de aumentar no nosso estado, não é? E o culto natalino, ele traz essa característica de família, não é? De comunhão, e nos remete a lembranças em que você sente prazer de estar com toda a sua família, e achamos por bem o ministério da igreja de que a gente antecipasse esse culto justamente para ter todo esse cuidado. Peço a compreensão dos irmãos, porque estamos vivendo tempos difíceis, os irmãos sabem, em que nada está na sua normalidade mais. Mas eu acredito que a igreja do Senhor, como tem sido coerente até agora, vai entender os motivos, e espero que, em nome de Jesus, não sirva de constrangimento para ninguém, né? Assim também o culto de Ano Novo será antecipado para o dia 27, baseado, né, nessas mesmas alegações. Então, que Deus continue abençoando a direção dessa igreja e que possamos estar na posição correta para proteger os irmãos. Então, meus queridos irmãos, como a noite hoje ela alude ao Natal, não é? E que de fato possamos pensar em poucos minutos o que de fato significa o Natal. Eu confesso aos irmãos que, se nós analisarmos com diligência, iremos ver que o Natal ele foi descaracterizado, seu princípio ele foi descaracterizado, não é? Então, Natal, estamos acostumados a receber presentes, a dar presentes, a enfeites, muitas vezes a viagens. Muitas das pessoas que não conhecem Jesus se reúnem agora ou na época de Natal para tomar suas bebidas, suas danças, e se torna uma alegria efêmera, passageira. A nossa sociedade hoje está no conceito do que eu preciso ter para poder celebrar o Natal, e a mídia estimula justamente isso, que eu devo comprar, que eu devo ter, que eu devo presentear, e que as pessoas elas estão ansiosas por esse momento, e muitas delas, por não terem condições de adquirir nenhum bem e consequentemente também doar para os seus entes queridos, muitas delas ficam tristes, não é? E passamos momentos terríveis em que pessoas perderam seus entes queridos, muitos filhos perderam seus pais, muitos pais perderam seus filhos, e esse Natal será muito doloroso para muitas pessoas. Esse Natal de fato será diferente para um número muito grande de pessoas, devido a tudo isso que estamos atravessando. Então, muitas vão se sentir tristes, abandonadas, isoladas, muitas pessoas perderam seus empregos. E dentro desse raciocínio, dessa perspectiva, fica a pergunta para nós hoje: o que é de fato o Natal? O que é que ele representa para nós? Qual o seu verdadeiro sentido? Não é? Sabemos, no entanto, meus irmãos, que essa data de Natal
ela do dia 25 de dezembro, como a conhecemos, ela é uma data um tanto que improvisada, porque nós não temos certezas, não é? De qual foi o dia exato que Jesus nasceu. Estimula-se alguém, estimula que pode ser entre maio a dezembro. No entanto, eu acredito que se Deus não deixou revelado para nós, então não tem por que nós nos preocuparmos com esse detalhe, né? Mas a Bíblia vem dizendo para nós, mostrando para nós o que de fato é o Natal. Temos de partir, meus irmãos, do pressuposto que Deus chama o homem caído no jardim do Éden. O homem agora perdeu a sua identidade na pureza, se afastou de Deus e, consequentemente, levou toda a raça humana ao pecado. Então, Deus, como um Pai amoroso e bondoso, Ele com certeza não foi pego de surpresa, pois Ele já tinha um plano de redenção para o homem caído, não é? Então nós vamos ver, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela vem nos orientando, que Deus já fazia essas promessas de redenção desde o Éden. Toda a Bíblia Sagrada, ela está montada em cima dessa verdade chamada Jesus Cristo. A Bíblia, ela vai mencionar para nós no Antigo Testamento que o fato de Jesus ele entrar no planeta Terra como redentor humano, como redentor representante da raça humana, o presente de Deus para a humanidade, haja vista que nós não teríamos nenhuma condições ou méritos diante de Deus de nos colocarmos como uma pessoa suficientemente justa para poder aplacar a ira e a justiça de um Deus santo e justo. Então a Bíblia ela vem no Antigo Testamento fazendo algumas alusões quanto à inclusão do seu Filho Jesus ao mundo, quando Deus ele chama a serpente e diz à serpente que iria pôr inimizade entre a descendência da mulher e a serpente lhe morderia o calcanhar, falando de perseguição, falando que a serpente teria uma oposição à raça humana até ao surgimento desse homem que descenderia da mulher e que seria o único que poderia tirar de nós a condenação. Nós podemos ver também, meus queridos irmãos, no livro de Êxodo, do capítulo 12, versículo 1 ao 13, que também Cristo é exposto já no Antigo Testamento, não é? No sangue aspergido no umbral das portas na noite de Páscoa, onde um tipo de Cristo representado naquele cordeiro, ele ali era a família reunida para comer aquele cordeiro na noite de Páscoa, e a noite de Páscoa foi decisiva para a saída do povo do Egito, e que o anjo da morte, quando passasse pela cidade em que os hebreus estavam, ele viria um sinal de sangue do cordeiro na porta, no umbral, e ali ele não teria poder de fazer nenhum mal àquele povo, aludindo ao sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário, que tira a legalidade do diabo sobre nós.
pois fomos transportados para o reino de Jesus, e no reino das pessoas que servem a Deus, o inimigo não lhe pode tocar. Nós vemos também, meus queridos irmãos, na saída do povo do Egito, ou no Êxodo, né? Na fuga do povo, em Êxodo 12, versículo 37 e 51, em Êxodo 13, 17 ao 22, alude também a um Redentor que tiraria o povo do reino das trevas, do Egito espiritual, em que toda a humanidade estava presa debaixo de um jugo de um tirano chamado Faraó. Em outras palavras, Satanás e seu império. Mas fomos tirados por um varão, um homem mais forte que o diabo, que pagou o preço de sangue e nos transportou do Egito espiritual para uma terra Canaã espiritual. Então nós vemos também nas Escrituras Sagradas que os salmos, num total mais ou menos de 26 salmos, ele alude ao salmo chamado Salmo Messiânico, né? É aludido assim esses salmos, onde ele fala da essência do Filho de Deus entre os homens, não é? E ele ali vai renovando essa esperança de um Salvador. Então, Salmo capítulo 2, ou número 2, verso 7, 16, verso 10, 22, verso 1, Salmo 35, 19, Salmo 72, a partir do versículo 1, Salmo 18, versículo 22, em diante, meus irmãos, por causa da hora não nos estenderemos. Então você vê, nós vemos que dentro do Velho Testamento está ali implícito as referências que Cristo iria ser esse homem que tiraria o pecado, pagaria o preço pelo pecado da raça humana. Mas como todo o rei, não é, que planejava seu percurso para outro reino, ele mandava diante dele um mensageiro, um arauto que ia anunciar para o outro rei, que levaria o seu rei a caminho daquela cidade. Então você vê que não foi diferente também com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem João Batista na frente, abrindo o caminho, mas também Deus manda seus anjos, não é? O anjo Gabriel anuncia a Maria que Deus cumpriria nela a promessa que ele havia anunciado aos antigos do Velho Testamento, e que já chegou no tempo que Deus mostraria a redenção para a raça humana através do seu Filho Jesus. E o que me chama a atenção, meus queridos irmãos, é eu vou dizer, a particularidade do capricho de Deus. Então, se a gente analisar pela perspectiva humana, quanto mais condições financeiras o pai e a mãe têm, os avós têm, ele vai querer dar o melhor ou o pior aos seus filhos? O melhor. Então, imagine se agora um rei, o Senhor, o Filho de Deus, que viria trazer salvação, paz, redenção. Ele agora, Deus procura uma mulher simples, um carpinteiro, para ser tutor do maior homem que existiu
filho nessa terra. Deus poderia procurar, a bem da verdade, nos palácios, um pai para o seu filho, um tutor para o seu filho. Deus poderia olhar para as filhas dos reis para ser mãe do seu filho, tutora do seu filho. E a mensagem que Deus nos dá é justamente ao contrário do que a nossa mente, a nossa perspectiva, ela entende. Deus agora pega seu filho, bota numa moça simples, encarna o filho, o Espírito Santo ele introduz no ventre de Maria sem a ajuda de José. Jesus, a semente santa, o Deus encarnado, e Deus ele leva a história da raça humana na palma da sua mão. E há quem não concorde, mas a Bíblia é muito segura que agora o imperador romano ele faz um censo e sem querer se encaixa perfeitamente nos projetos de Deus, porque havia profecia de que seu filho nasceria em Belém, pois estava contida que ele era descendente de Davi e portanto teria de vir da cidade de Davi, de Belém. E a gente vê, meus irmãos, que Maria e José, sendo pessoas obedientes tanto a Deus como às autoridades, ela se desloca para Belém para fazer o censo, para dar os seus nomes, para que o Império Romano pudesse saber quantas pessoas tinham naquela cidade para cobrar o imposto devido, e vai se cumprindo o projeto de Deus para inserir na humanidade seu Filho. No livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, tinha uma profecia que dizia o seguinte: no entanto, tu, Belém, casa de pão, Efrata, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Então você vê que quando Maria e José cumprem sua obrigação de cidadão, a Bíblia vai dizer que Maria, gestante, em sua fase de parto, chega naquela cidade, e não porque foi desprezada e não quiseram ela em casa, não, simplesmente a cidade estava cheia por conta do censo, as hortelarias estavam cheias, e quando Maria vai se hospedar e José não encontra lugar devido à grande movimentação de pessoas naqueles dias, e no entanto lhe é oferecido uma manjedoura ou um local na residência, anexado à residência muitas vezes, um quartinho onde se colocava os animais, para que os animais não ficassem ao relento durante a noite. E ali Maria traz para nós um exemplo de humildade ao aceitar, e tem o menino Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, numa manjedoura. Eu imagino nessa noite, meus irmãos, o que Deus estava passando para nós, está passando para nós, quando Ele bota seu filho para nascer no estábulo.
será que você iria aceitar isso de bom grado com nossos filhos? Não é? Mas a Bíblia também vai dizer que Deus, Ele anuncia primeiro que o seu filho nasceu, não foi dentro de palácios, não foi a reis, não foi aos grandes teólogos do seu tempo ali, não foi ao sumo sacerdote, não foi à classe política nem religiosa. E Jesus agora é anunciado primeiramente a uma classe de pessoas simples, pastores no campo, cuidando de animais, à mercê de perigos. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus anuncia primeiro o grande presente do Natal a pastores, pessoas simples como eu e como você. Que mensagem que Deus queria passar para nós e pode passar para nós através dessa palavra, irmãos? Muitas vezes projetamos coisas grandes e ficamos satisfeitos se conseguirmos as melhores coisas. Mas a Bíblia nos mostra nessa noite o maior exemplo de Deus: humildade. Humildade naquilo que era mais precioso. Se nós recebermos um presente, meus irmãos, e muitas vezes a embalagem ela não for muito bonita, muito envelopada, você desconfia que aquele presente é um presente bom. Mas a humanidade recebeu o maior dos presentes, e talvez ele não tinha essa embalagem que os homens queriam ver. Talvez se Deus colocasse seu filho dentro de um palácio herodiano, dentro de muitos palácios aqui estabelecido naquele templo, naquela região, talvez Jesus fosse muito mais aceito. Talvez se o tutor de Cristo fosse um rei, ele ganhasse credibilidade. Mas está Cristo numa manjedoura, envolto em panos. Está Cristo anunciado a pessoas humildes, pais humildes, mãe humilde, uma cidade de onde ele passou sua gestação humilde. E Deus nos ensina com isso muitas coisas, meus irmãos, muitas coisas. Cristo, nesse contexto, ele é desfrutado por toda a humanidade. Haja vista que os pastores, quando sabem das boas novas, de grande alegria, do nascimento de Jesus, eles correm para ver onde esse menino estava, porque por certo, meus irmãos, eles representam nós também, que de fato, se recebêssemos uma notícia dessa, será que nós ficaríamos no campo apacentando as ovelhas ou correríamos para ver? Então, os pastores, ao chegarem e verem o menino envolto no pano, foram precedidos também por homens sábios, por homens viajantes, reis, magos, que trouxeram presente, incenso, mirra, ouro, reconhecendo o senhorio do Senhor. O incenso, ele vai trazer para nós a conotação de adoração. O ouro vai falar da realeza. Então eles conheceram de fato aquela criança que, apesar de um lugar simples, carregava nos ombros uma grande responsabilidade. Uma criança que no seu currículo teve o nascimento, mas estava escrito em letras garrafais,
E todo momento essa criança, ao desenvolver-se, saberia que ele veio simplesmente para morrer, que ele veio simplesmente para ser maltratado, injuriado, injustiçado, perseguido. Ele seria escanteado, e esse menino sabe do projeto de Deus para a sua vida. No livro do profeta Isaías, capítulo 9, a partir do versículo 1, a Bíblia ela vai trazer a seguinte afirmação: apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quanto estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali. Contudo, no futuro cobrirá de glória a Galileia dos gentios, a caminho do mar, além do Jordão, o distrito das nações. Versículo 2: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifadores na ceifa, como se regozijam os que repartem os despojos de guerra. Porque o jugo que pesava sobre eles, a canga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste como o dia da derrota de Midian. Afinal, um menino nos nasceu, um filho foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro, Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso se realize. Então você vê, meus irmãos, que Cristo, Ele veio para os desesperançados. Cristo, Ele veio para quem estava em trevas. Cristo veio para quem estava debaixo do pecado e do bastão e do jugo pesado do diabo. Pessoas que não mandavam em si mesmo. Deus agora oferece a libertação. Deus oferece o seu melhor para a humanidade. E Cristo, Ele vem agora trazer libertação. Isaías capítulo 53, versículo 2: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Então a Bíblia vai dizendo, meus irmãos, que apesar de os homens estarem debaixo de um jugo, e é bem verdade que entre o Velho e o Novo Testamento houve um período em que Deus silenciou por cerca de 400 anos. Não havia profetas, Deus não se comunicava com o homem, com seus profetas.
nesse período chamado período interbíblico, a conotação da religião cristã, judaico-cristã, havia se perdido em muitas formas. O amor de Deus, a essência de Deus pairava sobre corações ainda de poucos judeus justos, que guardavam a essência de Deus no seu coração, a virtude de Deus, que era simplesmente o amor, a esperança no Redentor, mas a demanda maior, cada um andava por seus caminhos. E a Bíblia diz que Cristo vem surgindo desta terra seca, de 400 anos sem ouvirem a voz de Deus. Ele nasceu como uma queimada que teve naquela terra, que não choveu, e de repente um broto nasce, verdinho, anunciando que chuvas viriam sobre aquela terra. Mas, apesar de Cristo trazer o perfume de Deus sobre ele, a essência de Deus sobre a sua natureza, que ele encarnou, mas não deixou de ser Deus entre nós, como diz o profeta. Os homens olharam para Cristo e não viram nenhuma formosura, não viram nenhuma beleza. Era filho de um carpinteiro, um homem que labutava com seu pai, homem que o pessoal conhecia de uma região pobre, e não podiam ver o Messias naquele homem. De fato, Cristo, ele foi rejeitado pelos homens por não entenderem a mensagem pela qual Deus traz os homens a si. A primeira, Deus, ele não tem os olhos fitos na humanidade pelo que ela tem. Deus, ele não escolhe uma classe de pessoas para manifestar o seu amor baseado no que ela tem. Deus, ele não vai olhar se você é pobre, se você é rico, se você tem um bom português. Deus agora, ele também mostra para nós que ele não chama os homens simplesmente pela beleza de alguém, pelos cabelos muito bonitos, pelos olhos verdes. Não. Deus, ele revela para nós, através do seu Filho, que de fato quem quisesse obedecê-lo seria pelo ouvir a sua palavra, compreender Cristo pelas Escrituras. E para não ficar mais pesado, meus irmãos, assim a nossa sociedade tem andado atrás de um Cristo diferente do que as Escrituras mostram. Talvez um Cristo muito bonito, pintado, desenhado pelo escultor. Talvez um Cristo escrito por um poeta tão diferente do que a Bíblia mostra. De um Cristo que está presente simplesmente quando há fartura. De um Cristo que ele vai olhar se você tem um carrão, se você é aquele rol de amizade de pessoas influentes. Mas a mensagem que a Bíblia nos passa é que essa obra, esse presente de Deus para a humanidade, ele está disposto para nós hoje, aberto para nós, para os amados irmãos, para os amados ouvintes, na base de você crer, na base da sua atenção ao Evangelho. Deus, ele pegou a coisa simples para confundir as que são, pegou as coisas desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. E qual a minha posição diante de um Cristo que ele não veio lhe prometer riquezas, que ele não veio lhe prometer fartura apenas, mas ele veio lhe prometer primeiramente salvação.
um renovo, uma libertação. Quem deu crédito à palavra de Deus? Esse presente é oferecido a prostitutas. Esse presente de Deus é entregue a viciados. Esse presente de Deus, ele é oferecido a marginais. Ele é oferecido a cidadão de bens. Ele também é oferecido a ricos, a milionários, mas também ele é oferecido aos pobres, aos órfãos, às viúvas. Esse presente do coração de Deus é oferecido aos ébrios, aos doentes, aos leprosos. Sim, o Evangelho é oferecido de maneira igual a todos. Cristo nasceu para todos. Cristo não é uma exclusividade de minorias. Cristo é para todos. Que esse Natal, que por certo virá, se Deus assim permitir, que possamos refletir na simplicidade, na suavidade do que é o Natal, o maior dos presentes, uma declaração de amor para o homem caído, a maior demonstração de um amor de um ser que criou o universo, criou a natureza, criou o homem, criou a água, criou o sol, criou as frutas, criou os animais para nos alegrarmos, criou as cores para nós podermos apreciar, e agora esse Deus capricha, além de tudo isso, o seu Filho, para nos salvar do poder do diabo. Possamos, meus irmãos, valorizar cada minuto, cada segundo, a esse presente de Deus oferecido a cada um de nós. Eu confesso, meus irmãos, que o Natal, ele não fica restrito a um dia. O Natal, ele não fica restrito à nossa data aqui, 25 de dezembro. Porque quando Cristo entra na vida daquela pessoa que deu crédito à sua palavra, esse Natal é constante. Quando Cristo, ele entrou na minha vida, esse Natal passou a ser diário. Esse presente, esse banquete, ele passou a fazer parte das minhas alegrias, das minhas tristezas, das minhas incertezas, dos meus acertos e também dos meus erros. Porque apesar de eu ser falho e frágil, ele me prometeu que estaria comigo todos os dias. E que ele não está mais numa manjedoura, mas ele habita dentro de mim e dentro de você, apesar de estar entronizado à destra de Deus. Esse presente, meus queridos irmãos, ele é oferecido a mim e a você, se diligentemente que o quisermos na nossa vida. Baseado nisso, meus queridos, não vou me delongar mais, porque eu tenho o costume de falar muito mesmo. Que Deus abençoe os irmãos e que pensem, reflitam nessas simples palavras. Que Deus abençoe. Amém, irmãos. Estamos chegando a mais um final deste culto. E eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade que Ele me concedeu de estar aqui dirigindo este culto mais uma vez.